Ok? Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Projeto Altar nas Ruas, aqui no Shopping Nosso Centro da Gamec. Hoje, a 24ª edição com o tema A Idolatria Moderna, o Culto à Síndrome de Celebridades. De acordo com a pesquisa realizada nas universidades de Orlando e de Illinois, nos Estados Unidos, chegou-se à conclusão de que 10% da população mundial sofre da chamada síndrome de culto à celebridade. Essa pesquisa aponta que a geração atual trocou as celebridades no lugar de Deus. Okay? 10% desenvolvem uma obsessão tal que podem ser levadas à depressão, à ansiedade e psicose. Ou seja, essas pessoas seguem de tal maneira as suas celebridades que não querem só imitar o que elas falam, ou vestir como elas vestem, ou pôr a tatuagem que o tal ídolo me deu. Eles agora querem ter a vida deles. Eles querem ser eles. Querem trançar o cabelo de tal jeito, querem vestir de tal forma, querem falar de tal maneira. Este mesmo levantamento também aponta que constatou que 48% bebem bebidas alcoólicas ou fumam cigarros por conta das celebridades que seguem. Essa é a grande novidade, né? Segue uma determinada celebridade e acaba agora fazendo as mesmas práticas. 58% têm tatuagem e cerca de 40% tomam medicamentos, tudo porque os seus ídolos jovens assim são, assim o fazem. Ou seja, as vidas dessas pessoas é de tal maneira subordinadas ou ligadas ao seu ídolo que ele é uma cópia exata dela. Ainda temos aqueles que sofrem daquilo que a psicologia chama de erotomania. Ele tem psicologicamente, né, ou patologicamente, sente que tem uma ligação muito íntima ao seu ídolo. Por exemplo, se ele ouvir que Cristiano Ronaldo está doente, ela que acaba ficando também doente. Tem também depressão, também não consegue comer direito porque Cristiano está doente. E se Cristiano está a celebrar, deu-se bem, ela aqui também está-se bem. E claro que a gente sabe por experiência própria que há grupos que entram em pancadas, em lutas, tudo porque os ídolos deles também estão em separação, estão desligados. O que seria então idolatria? O que é que nós chamaríamos de idolatria? Bem, a sua origem etimológica vem do grego, e idolatreia, que significa amor, paixão, culto, adoração ou veneração por uma imagem, celebridade, ou é ação também de cultuar algo. A idolatria ocorre quando colocamos algo ou alguém em primeiro lugar em nossa vida, que não seja o Deus vivo e verdadeiro. A idolatria é a raiz de todos os outros pecados, por isso os 2 primeiros mandamentos abordam. A gente sabe, não terás outros deuses diante de mim e amarás o teu Deus de todo o teu coração. Ou seja, quando esses 2 mandamentos falham, automaticamente acaba nascendo no coração do homem a idolatria. Quais são então as formas novas de idolatria? Eu coloquei um post no Facebook. Está só o microfone da Mana Gracia, se ela se lembra. Se ela se lembra de algumas coisas que ela colocou. E é cômico, até engraçado, mas na verdade a lista não para só por aí. Aquela não é uma lista completa que você colocou. Encontraste outras? Vamos só ver. Gracia, do teu ponto de vista, quais são as formas novas de idolatria moderna? Você acha que... porque nosso conceito de idolatria resume-se a culpar católicos. Porque tem estátuas, porque tal, porque não sei o quê. Mas se avaliarmos bem, os cristãos estão longe. É verdade, estão longe nesse processo. Mana Graziete, por favor. A paz do Senhor, irmãos. A paz. Segundo a publicação do Kenny, quer dizer, a princípio eu olhei e eu disse, mas tem tanta coisa assim que realmente hoje é idolatria, que nós adoramos, que substituiu Deus. Na verdade, sim. E eu fui nomeando algumas, né? E eu coloquei YouTube latria, Google latria, Twitter latria, Badu latria, LinkedIn latria, Skype latria. Agora estive aqui a anotar pastolatria, os que adoram também os pastores, futebolatria, tem novelatria, dizimolatria,
prosperilatria, trabalholatria, politicolatria, novelatria, quer dizer, até mulheratria, maridolatria, filholatria. A lista é extensiva, né? Bem, saiu num tom humorado, né? Por exemplo, no processo da educação, disse hoje que os jovens têm problemas de memória. A memória a longo prazo quase que não arquiva, porque o subconsciente, alguma parte do nosso subconsciente diz, não precisa estudar muito, memorizar isso, porque a qualquer momento você pode acessar ao Google e encontrar essa informação. É uma pesquisa que se fez nos Estados Unidos que aponta que muitos jovens já não sabem escrever em letra cursiva porque dependem totalmente da ortografia automática do telefone ou do dispositivo. Se você meter agora para escrever com um papel, ele vai escrever tudo à toa. Porque, coitado, a mente dele está agora de tal maneira dependente da tecnologia da informação, até para escrever, ele precisa do corretor automático do computador ou do telefone. Ele está tão dependente a isso. Já não conseguem escrever uma carta direita, porque há essas dependências. Perguntou-se então o pastor Joseph Mateira, bispo da Igreja Ressurreição em Brooklyn. Ele disse que nos seus 30 anos de pastorado descobriu algumas formas novas de idolatria. Eu não sei se vamos concordar com ele, mas ele disse o seguinte, ele disse assim: Joseph Mateira, bispo da Igreja da Ressurreição em Brooklyn, Nova York, alistou 4 sinais de idolatria na igreja, com base em sua perspectiva como pastor principal há 30 anos. Um dos pontos que ele apresenta, e eu coloquei aqui, é o ídolo dos pregadores famosos. Ele diz que alguns pregadores famosos acabaram se tornando um culto em celebridades reverenciadas hoje. Ele diz o seguinte: há crentes que percorrem todo o país participando de cultos com pregadores de renome. Alguns ministros conhecidos não podem sequer sair em público sem serem abordados por admiradores para tirar uma selfie com eles. Ou seja, são praticamente Justin Bieber, Michael Jackson do Gospel Game, né? Se saírem agora, de repente todo mundo vai estender tapete. Mas o problema não é isso, né? Que alguém tenha uma predileção por um tipo, escolher ou tem preferência por um pastor, mas é que tem pessoas que têm vidas totalmente fechadas. Por exemplo, daqui a pouco, Paulo Júnior está cá, né? Vai estar cá, né? Dia 21, 20 ou alguma coisa assim. Eu conheço pessoas que têm umas vidas tão longe. Quer dizer, tem pessoas carentes perto do bairro, né? Perto da sua casa. Tem trabalhos evangélicos aí. Tem almas carentes. Ele diz que é longe e que não tem dinheiro. Mas nesse momento está conseguindo fazer acúmulo ou está preparado. Está até recrutar pessoas que é para irem assistir junto Paulo Júnior. Mas não está numa campanha de evangelização permanente, mas está recrutando para irem assistir Paulo Júnior. Não será isso uma forma de culto à celebridade que Paulo Júnior acabou se tornando por conta das mídias, do YouTube? Alguém me disse assim, não, o que eu mais quero é ouvir uma palavra que aqueça o meu coração. Nossa, se a Bíblia por si só não te aquece, algo está errado. Mano Clésio, estou exagerando. Ok, vamos continuar com o bispo. Ele diz: eles seguem tudo o que os pregadores dizem, sem questionamento e sem ao menos procurar ver se o que é pregado está alinhado com a própria palavra de Deus. Hoje há uma cultura tão difundida dos pregadores celebridades no corpo de Cristo que algumas grandes igrejas praticamente fecharam depois que seu pregador ou celebridade deixou de lá pregar. Não, esse pregador, se ele não vai pregar, eu não vou, né? Eu presenciei de um pastor que estava na igreja de São Paulo, não vou citar a denominação, quando ele foi para a igreja do Golf, toda a igreja ficou vazia. E a gente foi falando isso de unção. Paulo falava muito bem: vós não sois de Paulos nem de Cefas, ok? Mas hoje, infelizmente, as pessoas o são, sim senhor. E nós realmente fazemos celebridades. A Bíblia diz que chegará o momento que não vão só se basear na doutrina, na sã doutrina, na sã palavra,
mas procurarão para si mestres que pregarão coisas que fazem cosquinha no ouvido. O bispo Matera continua dizendo: o ídolo da prosperidade financeira. Deus é Deus, amém? E eu concordo, eu aceito que Ele já nos abençoou nos lugares celestiais com todas as bênçãos de que temos direito. Eu creio nisso. Mas que para muitos a busca de Deus passou a ser a busca da prosperidade. Vamos ser sinceros. Virou um novo bezerro de ouro. Que diz o seguinte: para alguns crentes, a motivação principal da sua fé são os ganhos pessoais. Embora Deus tenha prazer em abençoar todos os seus filhos, Jesus nos disse para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todos os nossos bens materiais nos seriam acrescentados, nesse caso. Ou seja, a busca pelo reino está tão em falta que a busca pelos bens materiais esfriaram o amor. É impossível que se crê que pessoas que estejam ligadas ao reino sofram separadas, ligadas a um corpo só. É triste, hein? Que pessoas que pertencem a um determinado corpo religioso vão pedindo ajudas para um corpo que nem pertence àquele corpo. Okay? E hoje, por exemplo, a quarta-feira passada, tivemos um estudo bíblico em minha casa, e alguém idônea, que já está há muito tempo da igreja, me perguntou assim, me disse: por que eu nunca aprendi isso? E eu pensei: e esse tempo todo de ministério ensinaram o quê? Bom, sinceramente, se calhar só ensinaram: Deus vai te abençoar, a lutar com demônios, a lutar com devoradores, por aí fora. Na verdade, a teologia da prosperidade é galinha de ouro da igreja. A igreja rende muito mais pregando a teologia da prosperidade. Eu não sei se os irmãos têm um ponto de vista, uma experiência com a teologia da prosperidade. Mas eu acho que a teologia da prosperidade funciona tipo os livros de autoajuda. Só ajudam quem vende. Você vai ver numa igreja onde a teologia da prosperidade é forte, o pastor é sempre o mais rico. Ele cita ainda também outro mal, e aqui eu vou me apegar, vou gastar muito tempo falando deste mal. Ele fala da egolatria. Egolatria. Todas as várias formas de idolatria moderna têm uma coisa em seu núcleo: o eu. A maioria das pessoas já não se curvam a ídolos e imagens. Em vez disso, adoramos no altar do Deus de si mesmo. Este tipo de idolatria moderna assume várias formas. Ou seja, quando o homem tira Deus do centro, quando o homem tira a divindade de Cristo do centro, o que resta é um show de mim mesmo. Ok? O que resta é um show do outro a quem eu quero ser. A Bíblia fala no livro de Salmos que os idólatras se tornam semelhantes aos ídolos que buscam, né? Quando ele fala que tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não abraçam, tem pés, mas não correm. E ele fala: tornam-se semelhantes a eles todos aqueles que cultuam a ele. Dali é que sempre que você tiver um ídolo, você vai querer ser a imagem e semelhança desse. Por isso é que nós encontramos alguns brasileiros angolanos que nunca saíram de Angola, né? Acho que esse é por si só um milagre, né? Ele perde totalmente a identidade com a terra sem sair de lá. É incrível isso. Por quê? Porque ele não está só num processo de comunhão, está num processo de idolatria. E você começa a alterar a identidade. O primeiro princípio é que, de acordo com Richard Feynman, ele diz: o primeiro princípio é que você não deve enganar a si mesmo. O primeiro princípio que você não deve enganar é que você é a pessoa mais fácil de enganar. A primeira coisa o princípio que você nunca deve se enganar é que você é a pessoa mais fácil de enganar. Provavelmente você é idólatra e nem sabe. Provavelmente você é idólatra e nem sabe. Isso está no livro O Ego é Seu Inimigo, né? Depois vamos disponibilizar a versão para download, é um livro muito bom. Ryan Holiday, no mesmo livro, afirma: seja qual for a situação que quer que esteja fazendo, seu pior inimigo já mora dentro de você, o seu ego. Na verdade, o ego é ele que causa das rebeldias, causa das separações, causa das divisões. O ego. Num lar onde o homem e a esposa não colocaram Deus em primeiro lugar, o ego vai falar e depois vai haver que separação.
O ego vai falar e vai tocar onde? Nas finanças, no controle dos filhos, no controle da vida. Tudo porque o ego tende a ser o hóspede oculto da alma, aquele que lá nos bastidores da vida acaba sendo Deus. O ego. Então, por conta da egolatria, a lista cresce. Nós podemos apresentar a corpolatria. Um indivíduo sem Deus, que não coloca Deus em primeiro lugar, ele pode colocar em primeiro lugar os cuidados com o corpo. Hoje fala-se de Metro Man. O homem que tem também creme para os pés, creme para a mão, creme para... Quer dizer, tudo bem, tudo bem. Oh, Cleusio, meu irmão, é como? Está na sonolatria. Provérbio diz, preguiçoso, não ama o sono. Levanta aí. Vou colocar o sono em primeiro lugar. Ok, então a lista cresce. Nós encontramos os que sofrem de corpolatria. Isso já é uma síndrome, é um problema psicológico hoje. Por exemplo, nós falamos de bulimia. As pessoas que comem automaticamente têm que vomitar para manter o corpo. Crianças já falam... eu não quero, antigamente era assim, quando eu crescer quero ser igual a mamãe. Agora eu falo, eu não quero ser tipo a mamãe quando eu crescer. Por quê? Mamãe é gorda. As crianças já têm isso. Porque o cuidado excessivo com o corpo virou patológico. E infelizmente passamos para as nossas crianças, né? O padrão cultuado hoje de beleza está na televisão e pronto. As pessoas têm todo o cuidado que acabam perdendo o tempo de comunhão com Deus, porque gasta mais tempo Na verdade, ao tocarmos para o conceito de jardas, esse é um processo que ocorre com qualquer idólatra. Por exemplo, o processo de formação das sociedades, né, do que é cultural, do que é amável, do que é ético e o que é antiético, passa pelos órgãos de mídia, jornais, revistas, televisão, vão formulando. E da década de 90 até lá para 2000, os corpos avantajados foram muito exaltados como padrão de beleza. As norte-americanas, modelos como as Kim Kardashian, entre outras. E aquelas desprovidas desse padrão começaram a entrar pelo processo de jardagem. Estás a ver? Por exemplo, nós os homens nos moldaram que o padrão do grego, belo, exaltado, não sei o que é o formato de homem, corremos todo para os ginásios. Ficaram lotados, porque queríamos isso. E na verdade, só queríamos era seguir o padrão disso. Por exemplo, o governo norte-americano, na década de 90, fez uma pesquisa e queria ver o poder influenciador das mídias. Colocou todas as celebridades com cigarro na mão. Em todos os filmes, novelas, colocou celebridades com cigarros na mão. O que aconteceu? A nação fumou. Depois começaram com outro processo. Nenhuma celebridade com cigarro, as celebridades estavam dizendo, se fumar mata, fumar mata. O que aconteceu? Reduziu de grande medida o número de pessoas que fumam, por conta dos anúncios. Mas, no entanto, não reduziram o uso e o consumo do álcool por conta da indústria. O que acontece? Bebe-se mais, fuma-se pouco. Temos mais alcoólatras do que fumantes. Né? Só o poder das mídias e das celebridades. Na verdade, as celebridades vão fazer isso. Okay? E é muito perigoso isso, estamos aqui a tocar, porque as celebridades, de certa forma, vão ajudar a população a aceitar a marca da igreja. Elas, em grande medida, vão trabalhar para esse ponto. Por isso é que vocês dão conta que todas as campanhas políticas, todas as campanhas de marketing, não usam o anônimo da sociedade. Usam aquele indivíduo que tem poder sobre alguns. Usam os famosos influencers. Estás a ver? Hoje, grandes empresas apoiam os influencers que têm canais no YouTube, porque eles têm o poder de massa. Ele tem 1 milhão de seguidores, 30 mil seguidores. Ou seja, ele tem o poder de influenciar 30 mil pessoas a fazer o que ele quer. Então, quando a Mana Graciete colocou aí a YouTube-latria, não foge. Há aí o grupo realmente influenciado pela YouTube-latria. Hoje os doutores dizem que sofrem, os doutores nas grandes clínicas dizem que sofrem algum problema. O doutor Google, o paciente antes de ir para o consultório, consulta já a tipologia da doença, os sintomas do Google. Quando chega lá, doutor, não me dá esse medicamento. Então vi que lá também se manifesta isso. Sim, doutor, por que não me dá? Ou seja, está tão dependente daquilo lá, que não conhece, que nem tem um diploma para ter certificado, que agora quer descredibilizar o trabalho de quem tem o certificado. Quer descredibilizar o trabalho de quem está autorizado, quem está credenciado.
A quem é uma pessoa jurídica, eu não posso levar o Google à cadeia porque ele lá um post que mandou, viu um senhor que perdeu completamente a ereção porque fez uma mistura aí de alho, Pepsodent e colocou, e falaram que seria um Viagra natural. O doutor disse que não pode, não é para ler tudo lá e aplicar na vida. Vocês veem o perigo de sermos idólatras, porque a idolatria cega. A idolatria é um mal terrível. E por que essas pessoas seguem tudo? O ego, ele precisa exaltar o ego. Por que ele precisava de um Viagra na hora? Porque o ego precisava ser exercitado, precisava ser exalado. Então, nós vamos para isso, temos os cuidados de beleza que as mulheres fazem, né? Eu, por exemplo, a minha esposa assistiu de uma miúda que estava a dar aí e depois, de repente, aquilo deu errado, aquilo queimou toda a parte do cabelo. E é professora. Então, precisamos ter muito cuidado com isso. Precisamos ter muito cuidado com isso. Como dizia, né, a corpolatria é definida como uma patologia da modernidade. Temos também a autorrealização e, infelizmente, a sociedade hoje dá uma força muito grande para esse tipo de idolatria. A autorrealização. Já crescemos desde cedo a falar, por que você não é como João? Hoje ainda como é que ele é? Quer dizer, você já começa a ser modelado pelo João. Se você quiser agradar o pai, já vai procurar ser tipo o João, né? E eu me irritei a semana passada porque uma vizinha falava no filho, você me dá raiva, você não te bate já na parede porque por que você não fica ainda tipo, viste aqueles meninos das novelas são... O que é que vai rolar na cabeça dessa criança? E infelizmente nós também fomos modelados assim, nos cartazes, os outdoors. Tem lá pessoas de outra sociedade a moldarem comportamentos europeus para nós. Ou seja, o africano idolatra o ocidente. Vamos ser sinceros. Olha para o nosso guarda-fato. Não é africano, isso é sincero. Tem pregadores que se metem contra porque não está a usar gravata. O que é que um modelo de roupa escocês tem a ver com o modelo de roupa africano? Como é o Estado Livre hoje? Estás a ver? Isso é grandes problemas que a gente tem hoje, ok? Eu li no livro Invasão da Cultura Americana. A escritora dizia, nosso problema não é contra o americano. Nosso problema não é contra o que se produz na América. Nosso problema é pela maneira como permitimos que isso mate o que é produzido aqui. O idólatra mata aquilo que ele é para ser o que ele não é. Por exemplo, pessoas que idolatram o casamento dos outros esquecem de viver o seu casamento para tentar viver o que é do outro. E aí se frustram por conta das personalidades que são bem diferentes. Colocam aquele estilo, né? Tipo, hoje vamos receber visita. Vocês se comportam bem. Você não fala nada. Você quando fala, só fala lixo. Você, olha, e esse comportamento, por quê? Porque ele quer agradar quem está vivo. Vamos esquece de ser quem eles deveriam ser, na verdade. Como dizemos, a nossa lista cresce. Temos a autorrealização a todo custo. Tenho que ter. Se não ter, não sou. Coitado de um irmão que lhe chamaram que sofre de enfermidade financeira, não é, Félix? O irmão sofre de enfermidade financeira porque o carro dele é I10. Na nossa igreja não pode ser de I10, tem que ter carro mais grande. Yeah. Porque estão na autorrealização. Temos também a idolatria do amor próprio. As pessoas hoje amam-se de tal maneira. Isso ainda é manifestação da egolatria, né? Tipo, já ouviram o mito de Narciso, né? Narciso, um jovem, belo, lindo, que um dia à beira do rio olhou seu rosto e falou, eu sou fofo. Não tem jeito, eu sou fofo. E naquele dia ele não sabia. Narciso não olhava para mais ninguém. Narciso não teve tempo de amar nenhuma menina, ele se amou. Ele gostou. E hoje o número de narcisistas é tão grande. Por exemplo,
Se você trabalha com um narcisista, teu trabalho nunca presta. Se você casar com um narcisista, você nunca é boa o bastante ou bom o bastante. Você nunca vai fazer nada o suficiente. E se você anda com um narcisista, ele para de andar consigo só porque você parou de lhe aplaudir. De dar palminha nas costas e dizer, mana, minha beste, gostei. Você me mata, eu gosto. Né? Tem o Félix, tem um pregador, acabou de pregar, foi perguntando a um colega, um amigo nosso, como é? Gostaste da pregação? Ele acabou com qualquer raiz de narcisismo nele. Pregaste tudo à toa, eu sei o que você falou. Porque o narciso é assim, vai estar sempre a ver atrás de aplausos, atrás de... O pastor não está a falar o que eu quero. Não está a pregar o que eu quero. Eu tenho olhos espirituais, o pastor também tem olhos espirituais. Como é que ele não está a ver os demônios, só está a ver? Daí se entende porque Paulo disse que ajuntariam para si mesmo mestres que falariam aquilo que você já quer ouvir. Temos então a idolatria dos títulos. Sem títulos, ele não está bem, quer cargos. O outro diz, se eu ir na tua igreja, você o quê? Assim mesmo. Mocota, qual é o cargo que vais me dar? Eu achei estranho naquele dia. Temos a admiração com tendências ao fanatismo. A cantores gospel, devemos rever isso. Devemos. Mano Félix diz assim, eu gosto da adoração quando não tem música. É, tio Félix? Porque você já tem um cantor que te parte, quando ele abre a boca você já cai de joelho. Ai, um som! Na verdade, essa é uma espécie de fanatismo que ativa os sensores, a zona emocional do teu cérebro. E você reproduz isso. E aí falamos que é unção. Você já deu conta que uma música que te leva várias e várias vezes, quando ele perde a graça, você já não sente nada. Porque acabou a euforia do momento. Tem cantores, tem crentes que encheu de um determinado cantor, também desmaia, também cai, também grita. Vi num recente show um cantor que agora caiu até em desgraça, é uma pena. Não me alegro com isso, mas tinha um talento tão grande. Que beijou a fã na boca, provavelmente estava aí com o marido dela. E está no YouTube esse vídeo. A fã depois de beijar. Hã? Não, crente. Que canta aquela música, Deus da minha vida, fica comigo, só a tua casa. Não pode falar o nome? Mora em mim. Posso falar o nome? Se queres falar o nome, Thales Roberto. Mas até eles virem me processar aqui, saírem do Brasil até aqui. Ok? Então, temos também a presunção. O eu sou, eu posso, eu devo, eu tenho. Foi o Alejandro Bolon que contou o perigo de adorarmos, de sermos ególatras. Você tem uma presunção de que o poder de Deus todo repousa dentro de ti, então você pode andar por cima das águas. Essa igreja triunfalista, super cristã, super poderosa, que pode bater o que com uma unha, né? São poderosos. Dizia ele que um grupo de jovens saía de um seminário, só que naquele dia, por conta da chuva, a ponte rompeu. Aqueles jovens decidiram assim, diz ele 50 jovens, decidiram assim, se Deus mora em nós, e nós temos poder, e nós acabamos todo o seminário, então nós podemos andar por cima das águas. E aí foram, morreram. A presunção matou, vocês podem procurar no Google, um pastor que queria fazer também 40 dias de jejum. A presunção meteu pastores na cadeia porque pediu dinheiro para ressuscitar o morto. Ele tinha esse poder para ressuscitar o morto. Já não era a vontade de Deus, era a vontade dele. Ele podia, porque ele tinha vontade de ressuscitar. Presunção. A presunção é um ídolo, é uma forma de idolatria que o nosso ego manifesta. Já dizia Ryan, no seu livro O Ego é Teu Inimigo, disse, não se engane. Esse é o primeiro princípio. A pessoa mais fácil de enganar é você.
Ele sustenta ainda no livro que não importa o que você esteja a fazer, o ego é o teu maior inimigo. Na verdade, quando nós colocamos o tema o culto à celebridade, a maior celebridade adorada hoje não é Michael Jackson. Mana Patrícia, na tua opinião, quem é a maior celebridade adorada hoje? A celebridade mais conhecida do mundo é Jesus Cristo. Já diz a revista Forbes. Né? A seguir, mais conhecida, vem Michael Jackson. Mas quem é a maior celebridade adorada hoje? O eu. O culto às celebridades hoje está o eu. Eu, por me adorar acima das escrituras, acima da palavra, faço o serviço que a Bíblia espera que eu faça quando eu quero. Uma vez eu saí com a minha esposa que era para comprarmos medicamento não, fraldas e aquelas toalhitas úmidas, né? Para crianças umedecidas. E quando voltamos, encontramos as crianças apavoradas em casa. O meu filho estava a mudar de cor, estava a perder a respiração, estava a espumar, estava praticamente a morrer. E estava a convulsionar. A menina que ficou com a criança estava toda em pânico. Eu entrei em pânico, a minha esposa entrou em pânico. Eu me lembro que eu corri descalço. Esqueci que tinha que pegar dinheiro que era para pagar na clínica. Fomos a primeira falamos, não pode fazer nada. A primeira falaram que não podiam fazer nada. E o menino ficava... Eu chorava. Eu clamava, Deus, por favor. Não tinha mais palavras, eu falava, por favor. E eu corri, que era para ir para a clínica, todo disperso, descalço. Quando o menino ficava frio, dava para sentir a morte abraçar o meu bebê. E uma voz falou assim, quer dizer, que estava aqui o tempo todo, tá vendo? Dizia assim, tipo, simples, até hoje não esqueço. Você quer que eu cure rápido, agora, o teu filho. Mas tem obras que eu estou pedindo há 2.500 anos atrás, ninguém está a fazer. A ti tem um chamado que eu cobro há anos, não está a fazer. Se eu agir agora, quem é Deus? Você ou eu? Porque você teria poder sobre mim. Eu fiquei sem palavras, não tinha mais palavras. Você falava, por favor. Fomos para uma clínica, dizendo que não tem como fazer nada. Até um vizinho também nos apoiou, pegou a moto, apoiou-nos até lá. Quando chegamos na porta da clínica, o menino estava bom a respirar. A doutora que ele observou disse, não tem nada. O filho não tem nada. Podem ir para casa. E assim vamos nós. Hoje decretamos e Deus faz. Nosso ego agora decreta para Deus. Eu vi num cartaz, 40 dias de jejum e oração para curar todas as doenças. A Bíblia diz que Deus é um Deus que não dorme a favor de seus filhos que nele esperam. E ninguém espera em Deus parado, esperam agindo. Esperam na obra. Jesus disse, quem comigo não junta, espalha. A idolatria é, na verdade, o pior de todas as espécies de idolatria, porque me coloca no centro da adoração. Se eu não pregar essa semana, eu não vou. Se o pastor também não me olhar, eu não vou. Então eu canto bué, então me mandar sentar aqui atrás. Eu vou varrer, eu vou arrumar. A egolatria é um mal que nos faz tanto mal. Quando queremos falar do culto à celebridade, não queremos falar de ídolos como Justin Bieber, queremos falar como nós mesmos no centro onde Deus devia estar. Deus aparece a Abraão com 75 anos, mas até Abraão quebrar o ego, até Deus retirar o ego, a promessa do filho só surge aos 100 anos. Só se cumpre aos 100 anos. Só aos 100 anos. Primeiro, ele pensou, de todas as tentativas para sair da terra, ele só sai dali depois que o pai morreu. Deus lhe pedia antes, sai. Abraão só sai depois do pai morrer. Vem você, a tua esposa. Abraão leva o filho.
Provavelmente pensou assim, não, essa história de que eu vou ser pai, 75, vou levar Abraão, Noé, a Ló, provavelmente ele vai ser o meu herdeiro. E depois o ego leva ainda a seguir a esposa e fazer o quê? Seguir Agar. E hoje temos a guerra dos palestinianos e dos judeus. No Médio Oriente está quente. Conta do ego. Os psicólogos de hoje reconheceram que o culto à celebridade tomou o lugar da adoração a Deus para muitas pessoas e que os adolescentes são mais suscetíveis à doença. É doença. Eu também acho patológico você pensar que você é alguma coisa. Essa é alguma coisa? É patológico. Você não é nada sem Deus. Jesus disse, sem mim nada. Yeah. É Ele que opera em nós tanto querer quanto efetuar. Devíamos era matar o ego. Verdade seja dita, não estamos lidando com um estado psicológico, estamos lidando com um enorme perdido estado espiritual conhecido como idolatria. Essa de você ver pessoas quererem se jardar, quererem ficar todo musculoso, tipo as celebridades das revistas, é só a queda do estado espiritual. Esse problema de queremos fazer casamentos de altas celebridades, quando há mendigos, pessoas sofrendo ao nosso lado, é só a queda espiritual do homem. Essa história da gente querer construir mega templo, um templo de 5 mil milhões de dólares, um templo de 5 bilhões de dólares, quando 1 milhão seria suficiente para criar uma casa de acolhimento, é só queda espiritual. A síndrome do culto à celebridade é: eu construí um templo grande e vou deixar como legado. Poderia... Mesmo, e é complicado porque somos nós que pregamos, não junta aqui, junta no céu, onde atrás a ferrugem não corrompe, mas temos altas contas bancárias de igrejas, enormes, cheias, mas nós não estamos fazendo nada em prol daquilo que Jesus disse: os mendigos e os pobres sempre estarão convosco. Por quê? Porque o nosso ego precisa ser exaltado. Na tentativa de exaltar o ego, nós estávamos a pagar um canal de TV, né, mano? A contribuir com $5 mensal. A altura, no ano 2000, 2001, se não me engano. Depois $20. E depois tiveram que comprar avião. E eu penso, quantos hospitais nós temos que pertencem e são sustentados por igrejas bilionárias? Porque são. E o são bilionárias. Assim me perguntamos, por que não? Recentemente vimos um post que a igreja usa o dinheiro do dízimo para construir casa aos fiéis que não têm, né? Só que se você acompanhar toda a polêmica em torno disso, os outros grandes líderes disseram que o pastor errou, porque o dízimo não é para isso. Muitos ministérios se levantaram contra o pastor que utilizou o dízimo para construir casa para os fiéis. Se vocês pesquisarem, vão ver. E são líderes grandes que vocês vão se decepcionar. Não vou citar aqui os nomes, mas pesquisem só. Pessoas que vocês, quer dizer, que nós admiramos. Por favor, vamos abrir 1 Coríntios, 2 Coríntios 6, versículo 16 até o 18. 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 16, 17 e 18. Segunda de Coríntios 6, versículo 16, 17 e 18. Alguém pode fazer a leitura aí, por favor? Segunda de Coríntios, capítulo 6, versículo 16. E que consenso tem o santuário de Deus com ídolos? Pois nós somos santuário de Deus vivo, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que sai vós do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos,
e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ok, obrigado. Aqui diz assim na versão King James: e que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos, porquanto somos santuários de Deus vivo, como declarou o próprio Senhor. Habitarei neles e entre eles caminharei e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O que a gente não consegue entender é que hoje nós somos o templo de Deus. E Deus é contra a idolatria. E Ele diz que não temos como entrar em acordo. Mas sempre que alguém coloca o seu acho por cima da palavra, está a fazer uso da idolatria. Sempre que alguém coloca a sua visão por cima do que é visão de Deus sobre família, casamento, emprego, é um idólatra. Porque está no princípio da egolatria. O seu ego acima. O seu ego é seu inimigo. Eu vou continuar a repetir isso. Porque o ego vai te levar em busca da felicidade, pela felicidade, para a felicidade. Simplesmente. E é um princípio. E nós morremos por causa disso. Disse que a formiga morre por causa do açúcar, né? O peixe morre pela boca, né? A árvore cai do lado em que se inclina, né? E o homem pelas mesmas coisas. Por causa do açúcar, pela boca e por onde se inclina. E o ego te leva para esses lados. As tuas inclinações, se não tomar cuidado, vão te transformar num idólatra. Porque a idolatria é transcendental. Ela transcende o cair de joelho diante de uma imagem. Pode ser que você idolatre a vida boa. Você está infeliz agora, não tem tempo de dar graças a Deus porque acha que por faltar o carro, por faltar uma conta bancária rochonchuda, porque você nunca viajou ainda para ir na África do Sul, aqui bem perto, na Namíbia, tem quem também triste, até aqui mesmo aqui nunca fui só, já está infeliz. Ego. Nós somos celebridades no show da vida, por isso é que não queremos morrer pelos outros. Por isso é que queremos poupar aquele fato, porque se eu levar vai estragar. Quantas pessoas têm comida estragando quando tem pessoas com fome? Porque ama-se de tal maneira que não tem como se doar ao outro. Na verdade, a egolatria são para crentes que não morreram. É por isso que a lista dos que afastai-vos de mim e nunca vos conheci é grande. Porque tudo o que fez para si mesmo. Quando orou, foi para si. Hã? Ok, vamos. Félix deu um sinal, vamos ter música. Ok? G-Crew, né? Vamos ter música agora de G-Crew para depois continuarmos com a nossa conversa. E de lembrar que os irmãos também podem participar, podem dar as vossas experiências, podem partilhar, né? Se já foi um ególatra, se já adorou boi de sapato, as damas gostam de sapato. Não vou conseguir ir na festa, por quê? Não tem um sapato. Tem 30! Já usei. Já, né? Vamos falar disso daqui a pouco. Mano G-Crew. G-Crew, já foi idólatra, né? Eu já fui. Quer dizer, e eu estou lutando para não ser, para não deixar minha rebeldia, porque de acordo com as palavras de Samuel, a rebeldia como pecado de feitiçaria e a arrogância como idolatria. Se você é arrogante, vê bem isso. A arrogância também é um problema do ego. Então temos que ter muito cuidado com o ego. Hoje o tema é o culto às celebridades e já falamos aqui das celebridades dos pastores que arrastam multidões. Tem pessoas que deixam de cuidar do próximo para ouvir um determinado pregador. Né, Gerê? Nesse dia a vizinho morre ainda mesmo porque tem que ir assistir Paulo Júnior. Nesse dia ele vira crente de verdade, não tem problema. Posso ir com fome, poupar dinheiro, mas para quem está do seu lado nunca. Então, G-Crew, por favor, o microfone é todo teu. Está preparado, não é, Félix? Ok. Estava batendo agora um papo com o Mano Cleusio. E ele tocou num ponto, e se calhar uma mensagem que também está aqui a querer passar de forma errada.
os seres humanos podem ser estímulos, né? Paulo fala, ser dos meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas vamos olhar nas escrituras, Paulo o tempo todo e até quando tentaram venerá-los, colocá-los acima daquilo que eles são, como meros seres humanos imortais, Paulo rasgou as roupas porque abominava qualquer mérito acima daquilo que ele podia fazer. Mano Cláudio, qual é a linha que separa a adoração da idolatria? Por exemplo, quanto à honra e o respeito que se dá àqueles que estão na frente, na caminhada do Evangelho, né? Porque, por exemplo, eu acho muito estranho, muito estranho. E se nesse dia, por exemplo, todo crente tem uma missão, certo? Logo que você recebe a Cristo, você já tem um chamado. Cuidar do teu irmão. Esse é o chamado inicial, não tem outro. E nosso irmão não é o que está mais próximo, são todos. Ok? E eu vejo pessoas que não têm tempo nenhum para cuidar de ninguém, para cuidar de nada. Tem um monte de desculpa, conseguem cuidar de si. O eu está na frente de tudo. Mas tem aquelas celebridades do meio evangélico, aquelas personalidades que acabaste de falar que são estímulos. Quando eles anunciam, vou estar no deserto de tal ou na zona X, aquilo vai encher. De que nós estamos presentes? Estamos a acompanhar? Pois, senhor. Ora bem, é importante que desassociamos aqui alguns elementos. E o Mano Pequeno tocou muito bem quando falamos de idolatria. Quando estamos diante de uma idolatria e quando estamos diante de uma adoração a Deus. É normal que nós tenhamos figuras modelos. Pessoas que na verdade sirvam de canal, ok? Para que manifestemos determinado comportamento, determinadas atitudes. De que forma? Tocando no verso, no texto que se utilizou. Paulo, quando diz, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo estava a dizer o seguinte, assim conforme eu busco imitar a Cristo, é importante que vocês me imitem nisso. Buscando imitar também a Cristo. Paulo ele se apresenta como modelo, não como estímulo. Ou seja, o estímulo que me levará a ter Paulo como modelo é porque ele é imitador de Cristo. Então o estímulo é Cristo. Paulo não é o meu estímulo. Daí que se toca. O que é que acontece? Existem pessoas que vão numa atividade, vão a um evento, porque são estimuladas por determinadas figuras gospel. Aí estamos diante de uma idolatria. O que deve nos levar, que nos deve estimular, deve ser Cristo, deve ser a adoração a Deus naquele lugar. Eu não posso me movimentar por estímulo dessa pessoa. Obviamente que eu concordo com Vygotsky, quando Vygotsky diz que o indivíduo no processo da aprendizagem é um dos manos que na teoria da aprendizagem é mesmo muito forte. Ele toca que, na verdade, a aprendizagem ela tende a se implementar através da figura mais capaz. O indivíduo, no processo de aprendizagem, ele busca figuras mais capazes para que, através dessas figuras, ele possa fazer a aquisição de signos e de instrumentos. A partir daí, ele vai desenvolver a sua cognição. Mas é a sua cognição. Ele não vai desenvolver a cognição daquele indivíduo. Aquele indivíduo apenas é uma figura para lhe transmitir os signos e os instrumentos que ele precisa. Daí, por exemplo, o Mano Pequeno pode ser uma figura mais capaz para levar algumas pessoas a meditarem mais, a conhecerem mais sobre Deus, a adorarem mais sobre Deus. Na verdade, o Mano Pequeno não é o foco, é um canal, é um instrumento apenas, é uma figura que nos leva a manifestarmos isso. Agora, quando esses indivíduos, ok, quando uma figura, em vez de simplesmente nos levar aquilo que é o foco, que é Deus, a Bíblia diz, tudo quanto façais, quer por obra ou por palavras, façais para a honra e glória do nome de Deus. O meu foco está em manifestar isso. Manifestar honra e glória ao nome de Deus. Tudo quanto eu fizer, quer por obras ou por palavra. É basicamente assim. Agora, quando o que eu fizer por obra ou por palavra não manifesta honra e glória ao nome de Deus, mas simplesmente aplauso aos homens, aí estou diante de uma idolatria. Na adoração, Deus é o centro. Na idolatria,
homem ou outros objetos acabam por ser o foco. O Mano Félix está a fazer aquela cara, mas pronto. Fala, mano. Kenny, à medida que ias falando a respeito do apóstolo Paulo, quando foi o povo, o pessoal da onde, que tentou venerá-lo, Atenas, os atenienses, né? Eles rasgaram as vestes. Eu também lembrei-me um bocadinho de anjos que rejeitaram, né? A idolatria é perigosa. Anjos que enviados, né? Da parte de Deus, que rejeitaram tal reverência. E eu lembrei-me de alguém, né? Que não vou citar aqui o nome, mas é líder de um ministério. E eu ouvi isso, acho, há 2 semanas. Até partilhei na minha página do Facebook. Na verdade, é uma pessoa que as pessoas o reverenciam de tal maneira que muita gente às vezes chega até a se escandalizar. Já houve pessoas que abandonaram o próprio ministério porque concluíram que o líder estava mesmo a ser idolatrado. E eu estive a ouvir o resumo de uma das mensagens dele, em que estavam então a argumentar a razão, né, dele ser venerado ou reverenciado dessa forma. Mas esse argumento, ele passou mesmo através de uma mensagem. Quer dizer que ele incentiva isto, vamos assim dizer, de forma direta. O que foi que ele disse? Ele disse o seguinte: João Batista, quando veio para anunciar ou preparar o caminho do Cordeiro de Deus. Quando Jesus veio como Cordeiro, humilde, para sofrer e morrer, né, pelos nossos pecados. Então, João Batista veio na unção do Cordeiro de Deus. Por isso é que João Batista ele dizia que João Batista veio na unção do Cordeiro de Deus. Então, João Batista teve que vir humilde, porque o cordeiro vinha como humilde, um cordeiro que ia sofrer, ia ser sacrificado, né, pelos pecados do povo. Ele disse: mas este que fala convosco, porque ele diz que ele também é João Batista, esse não vem anunciar o Cordeiro de Deus, esse vem anunciar o Rei. Então, este que fala convosco vem na unção, poder e autoridade do Rei. Por isso é que hoje as pessoas o reverenciam, as pessoas dobram os joelhos e blá blá blá, porque eu não venho anunciar um cordeiro humilde, eu venho anunciar o Rei. Então eu venho na unção, poder e autoridade do Rei. Ele passou essa informação ao seu pessoal. Bem, ali percebi então que a idolatria ali não é incentivada hoje de forma indireta, mas ela é bem aberta. Pronto, e eles aplaudem, né? Por isso, porque ele vem na unção e autoridade do Rei, por isso as pessoas devem dobrar o joelho. Ele até disse: se vocês repararem, a rainha da Inglaterra, vocês acham que se a rainha da Inglaterra enviar um mensageiro, como é que as pessoas vão receber esse mensageiro? Por isso é que hoje vocês vêm, estendem-me o tapete vermelho e pronto. Ele usou tudo isso para sustentar essa ideia de estenderem tapetes vermelhos a ele, de o reverenciarem, porque as pessoas lá dobram os joelhos diante dele. Já vimos pessoas satirando nos seus sapatos, agarrando os seus sapatos, né? Então, é algo que lá dentro já é normal, é visto como normal mesmo. Era isso que eu queria passar. Isso, sim, Mano Cláudio. Dando ainda sequência, aqui percebe-se que cada nível, cada conquista nossa nos expõe a nos tornarmos instrumento de adoração. Porque fora aquilo que... tem aqueles manos que buscam este posicionamento. É necessário que nós tenhamos a capacidade de renunciar o posicionamento que a nós é atribuído.
Isto mostra aí o posicionamento de Paulo em Atenas. Eles renunciaram. Daí que eu dizia, porque Paulo tinha o seu foco, que era que tudo quanto ele estava a fazer visava a honra e glória do nome de Deus. Então há necessidade de dia após dia avaliarmos os nossos feitos e onde estão direcionados os resultados desses feitos. Por exemplo, na medida que tu vais pregando, na medida que tu vais cantando numa dimensão em que as pessoas sintam-se identificadas ao teu canto, identificação à tua oratória, na tua forma de ministrar a palavra de Deus, ainda que inicialmente em ti não haja esta necessidade de ser reverenciado de forma excessiva, de ser inclusive venerado, ainda que não haja essa necessidade em ti, mas enquanto ser humano, dentro de ti existe o ego. O ego é tentado a esta dimensão. Daí que há sempre uma necessidade de dia após dia nós fazermos uma repreensão, um reposicionamento do nosso ego, colocá-lo no seu devido lugar. O que não é fácil, porque muitos entraram para essas dimensões. É o que aconteceu com Herodes. O que aconteceu com Herodes? Foi dirigida a glória que pertencia a Deus. Ele até não pediu a princípio. O povo viu nele uma liderança estrondosa, uma oratória estrondosa. As suas vestes brilhavam como o sol. E ele, ao receber aquilo, ele só devia fazer uma coisa, que era direcionar a honra e a glória a quem cabia a honra e a glória. Isso é o mais difícil. É você ter a capacidade de direcionar o que não pertence a ti. É porque o nosso ego gosta, curte mesmo. Eu presenciei algo, acho que foi o domingo passado. Vieram com uma criança incomodada e falaram: pastor, ora por ele, ora por essa criança. Eu falei: mas lá tem outras pessoas, estão convosco e tal. O fulano de tal está lá. Leva lá. Eu nunca disse que Deus só responde a mim, que Deus só usa a mim. Vão lá, orem também por ela. Porque são detalhes que Ryan Holiday, no seu livro O Ego é o Teu Maior Inimigo, ele diz que para cada conquista nossa, para cada coisa bem feita, uma simples linha pode estragar tudo. O ego. Charles Spurgeon fala a mesma coisa. O maior inimigo do nosso sucesso é o ego. E aí está que aquilo que a Mana Patrícia uma vez disse assim: tem muita gente que quando começaram também falando: nós não queremos abrir igreja, nós não queremos ser igual aos outros, mas em um dado momento acabaram fazendo ser igual aos outros. A maior celebridade, como nós estamos aqui a falar, que é adorada hoje, é eu, no altar do eu. E isso, quem adora a Beyoncé não está buscando por conta de quem é Beyoncé, é por conta do que ele quer ser. Eu quero ser igual a ela manifesta o padrão daquilo que eu quero ser. Então se padroniza. As pessoas são formadas pelo modelo. O primeiro processo de formação é a modelagem. Você procura alguém e se modela. O próprio Paulo fala que chegará o fim que as pessoas procurarão os seus próprios mestres. Eu até disse para um amigo: nós já procuramos nossos mestres. Você gosta de como é, Joseph Prince? Eu gosto do Spurgeon, Charles Spurgeon. Não consigo ouvir Prince. Eu não consigo ouvir Joseph Prince. E ele manda vir da Inglaterra livro do Prince, compra diário, compra anotação. Grace for Grace. Teus pecados nunca fazem nada diante de Deus. Chegam. Essa é a filosofia de Joseph Prince. A passo que os nossos pecados aborrecem Deus. E nós temos outra coisa que precisamos entender. Você tem a idolatria direta e a indireta. A direta chega até ser um certo ponto que você vai querer mesclar um bocadinho. Não é porque ele venera, não, mas é porque... Mas a indireta é ainda mais perigoso. A indireta é aquela que quando está no coração do casal, por exemplo, esquecemos que esconder parte do nosso lucro para a nossa parceira não saber é uma espécie de traição. E você só traiu por conta do teu ego. Deixar bem claro que até aqui... eu posso dividir com ele aqui, até aqui nada, quando estamos em comunhão de bens, é uma manifestação do ego. E você começa... você vê que não, é uma parte do ego dela não morreu ou dele não morreu. Estás a ver como é que é, né?
E você dá conta que, que dividiram mesmo assim na tua frente. Não, isso não tem nada a ver comigo, é contigo. Mas, estão em comunhão de bens, baby. Não, aí os bens nos tocam. O ego nos impede de sermos um. A egolatria é a causa de todas as outras formas de idolatria. Você não fica preso a um programa de TV, quando a Mana Gracia te colocou a TV Latria. Você não fica diante de um programa de TV. Se esse programa de TV não te satisfaz, quem que fica satisfeito? O ego. O homem que está viciado à pornografia, que idolatra a pornografia, é só porque o ego se satisfaz nisso. É egolatria. E em muitos casos ele está preso nisso, mesmo sabendo a verdade bíblica a respeito desse facto. Quem está preso, por exemplo, na teologia da prosperidade, é uma coisa que o ego quer muito. Ele sabe o que vai alcançar. Contaram-me uma coisa triste. De um amigo nosso que está no Brasil, tinha aqui um ministério. De repente ligou, alô, fechem a igreja, não vou ouvir mais. Mano Félix, fechem a igreja, não vou ouvir mais. Ele foi para o Brasil, deu-se bem lá, mandou fechar aqui. Ao passo que Filipe deixa Samaria em pleno avivamento para ir se encontrar com o eunuco no deserto, uma só alma. Está fechado já. Fechou. Aquela igreja onde eu fui, querer me pôr cuspe no olho para ver Deus. Mandou fechar. Aí eu penso assim, nossa, Filipe foi por conta de uma alma só, uma. Jesus disse, eu deixo as 99, vou buscar uma. Sim, Cleuso, que é microfone? Olha, e aqui surge aqui algo muito importante. Aí eu venho com a seguinte expressão, mestres do ego. O nosso ego, na verdade, é uma figura... Estou a pensar, vamos pensar, lembra o tema que eu te mostrei sobre o ego? Acho que poderíamos ter o título aí sobre o mestres do ego. Há uma necessidade de nós treinarmos o nosso ego. O ego, na verdade, busca o quê? Busca a satisfação das necessidades nela estabelecidas. Ou seja, quando a tua necessidade é Y, o teu ego fará de tudo para ver essa necessidade satisfeita. Daí que você vê, nós temos uma igreja hoje distanciada do seu fundador. Por quê? Porque as necessidades do fundador da igreja era a salvação das almas. Nós vimos que ele deixa as 99 para ir à busca de uma. Porque a necessidade do ego de Cristo, ok? Porque ele, enquanto homem, tinha o seu ego. A necessidade do seu ego era almas, era ganhar almas. Nós vimos nas figuras dos heróis da fé, né, pegando naquilo que é o instrumento literário, nós vimos que eles estavam focalizados, estavam focados na busca da alma. Um deles, inclusive, o nome agora foge, me diz, Senhor, não permita que eu viva, se o Senhor não me der alma, eu vou morrer. Acho que é Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, exato, foi Jonathan Edwards. Nós vimos, por exemplo, também David Brainerd, que morreu só aos 27 anos. A necessidade dele por almas era tão grande que que a enfermidade de que ele jazia não foi capaz de colocá-lo permanentemente no manto de um hospital. Por quê? Porque, na verdade, a necessidade era tão grande que o seu ego tinha de ver essa mesma necessidade satisfeita. Daí, quando nós treinamos o nosso ego, ok? Direcionando-os a necessidades ligadas ao fundador da igreja, quando nós temos uma igreja cujas suas necessidades estão ligadas às necessidades do seu fundador, nós teremos uma igreja daquela pela qual Deus gerou e almejou com que fosse. Hoje em dia nós vimos que a necessidade da igreja está, por exemplo, para falar das denominações, ter grandes templos. A perceber? Então, o que é que eu preciso para ter grandes templos? Eu preciso de dinheiro. Então, na verdade, eu vou usar metodologias que produzam dinheiro para que a necessidade de grande templo... Eu queria só dar um toque aqui nesse ponto. É o seguinte, nós podemos ter... eu tenho experimentado, graças a Deus, experimentar de ver pessoas que mesmo com chuva falam, não queremos, hoje vamos ter que ter culto. Debaixo da árvore,
eu estou aí lá para avisar que hoje não vai dar, porque o Félix foi testemunha, acompanhamos nesse dia. O povo disse, não, nós já viemos aqui, nós até fomos na casa da população, né? Não lhes encontramos, já estavam lá com as cadeiras. E eu vejo que o templo pode ser organizado para dar o acolhimento necessário dentro das novas tecnologias, das novas tendências, mas em nenhum momento ela passa a consumir de tal maneira que as almas padeçam por conta do luxo dela. Entende? Apavora muito essa ideia. Mas também, mano, Cleócio, conclua a sua ideia, porque... Então, é basicamente isso. Considerando o seguinte, precisamos treinar o nosso ego dia após dia, as necessidades, ou seja, a estabelecer em nosso ego necessidades que correspondam à vontade ou à necessidade do fundador da igreja. Priorizarmos, na verdade, o que é prioritário. Estamos a falar de almas. Estamos a falar da adoração ao único Deus. A essa necessidade nós treinamos o nosso ego dia após dia. Porque alguém, na verdade, ninguém nasce a gostar de sapatos. Eu não conheci uma mulher que nasceu a gostar de sapatos. O ego dela teve de ser treinado a gostar de sapatos. Ninguém nasce a gostar de novelas. O seu ego foi treinado a gostar de novelas. Falando novelolatria, né? Exato. Se nós treinarmos, por exemplo, se tu treinares, por exemplo, a tua mente a ler, ela vai aprender a ler, ela vai gostar de ler. O tipo de leitura, se for para ler a Bíblia, ela vai aprender. Então, na verdade, é necessário que nós sejamos mestres do nosso ego. Ok, bonita a reflexão. Mestres do nosso ego. Eu vou convidá-los a abrir Ezequiel 8. Ezequiel 8 prefigura o estado nosso hoje e nos mostra que nós precisamos realmente ter muito cuidado com a idolatria. E quando falamos aqui da idolatria e da tal celebridade que hoje reina, estamos a falar do ego, de nós mesmos. Nós somos a maior celebridade. O cristão que está dentro da casa de Deus, que todos os dias é nutrido, ele tem cuidado com Justin Bieber, ele tem cuidado com Michael Jackson, ele tem cuidado com Dre, com Akon. Ele tem cuidado com todos. Mas cuidado com os profetas da igreja dele. Agora, aqueles que vêm na forma sutil, assim, aqueles gestos comportamentais que na parede do nosso coração vão expulsando Deus da nossa vida, porque Deus se expulsa. Deus fala do Ezequiel, que fala, vê como a igreja me expulsa dos seus templos, ok? E é preciso ter cuidado com isso, porque às vezes você, sem dar conta, você está expulsado da sua vida, porque a prioridade no momento, toda a tua fé está focada no canudo. Entendem? Temos aquele episódio do povo que sai do Egito, né? Quando Moisés vai para o monte e o povo perde as esperanças de que ele pudesse voltar, já se fazia quase 40 dias. O que é que eles fazem? Um bezerro de ouro. Porque era um Deus apalpável, que eles podiam ver, e ali estava depositada toda a confiança. O que é que eles fizeram? Tiraram ouro, tiraram tudo que conseguiram do Egito para fazer aquela estátua. E nós hoje estamos a fazer nossos ídolos com os nossos esforços. A quem o seu ídolo, com todo o esforço, é a dedicação que dá para o marido. Sim. Quando eu falo de que os princípios divinos já não são aplicados por conta do que Deus quer. Por conta do que o marido quer. Por conta do medo que você tem de perdê-lo. Sim. Não. Não é maltratar os maridos. Eu falo, por exemplo, os princípios divinos já não se aplicam por conta do medo que tem de perdê-lo. Ela se perde no medo que tem de perdê-lo. Por que é que eu toquei nisso? Eu estou a falar por uma realidade próxima. O mano, não sei se instruiu como pregou, como as irmãs começaram a ver diabo no marido. Quer dizer, o marido que está lhe impedir de vir na igreja, o irmão é ímpio, está a tentar demonstrar a sua autoridade da sua forma. Está a ver? Então, para a irmã já o marido já é o diabo, é o Satanás. Sério, eu até que fui visitar, eu fiquei malaique.
Estás a ver? Então é justamente para dizer aqui às minhas irmãs que estão aqui no altar, nas ruas, as irmãs que essas horas estão a ver o vídeo nesse momento, é na medida do que a Bíblia estabeleceu. Aleluia. Nunca Aleluia. colocar a palavra de Deus debaixo dos chinelos por conta do homem. Disse alguém, quem teme Deus não teme homem, certo? Não se deve temer o homem. Então, este é o princípio. Eu vejo, por exemplo, pessoas que, por conta de depositarem toda a confiança de viver bem nessa vida no canudo, não tem tempo para Deus. De tanto dedicar toda a confiança no emprego, de colocar toda a não tem tempo para Deus. Não consegue exercer o serviço piedoso, não consegue exercer uma vida de evangelismo. Há quem até nega Deus no serviço para não perder o emprego. Tem um livro que a mim me fez chorar, e é a minha referência, de Richard Rembrandt. Eu sei que quando vocês lerem esse livro, alguma coisa muda. No seu livro Torturado por Amor a Cristo, Richard Rembrandt disse assim, depois dele sofrer, esqueça que me lembro que foram 14 anos a entrar para o congelador, a quase morrer, entrar para o estado de hipotermia, lhe tirarem, depois de recuperar a vida, lhe colocarem de novo, tudo por não negar a Cristo, não mostrar onde é que estão as Bíblias do contrabando, onde é que estão os outros grupos que estão a evangelizar, mesmo no período nazista. Richard Rembrandt diz que hoje, se vocês irem procurar o vídeo no YouTube, ele na cadeira de roda a dar testemunho nos Estados Unidos, dizia ele que não consegue chegar perto de uma geleira, porque trazem-lhe as lembranças do tempo que foi torturado. E ele disse uma coisa: eu vim para os Estados Unidos e uma coisa me dói. Aqui tem a Bíblia do jovem, a Bíblia da mulher, a Bíblia do homem, a Bíblia não sei o quê. Mas o povo não pratica nada. Mas a gente é especialista em praticar os refrescamentos da empresa. A gente é craque em aplicar os métodos que nos ensinam só mesmo num dia para não perder o emprego. E Paulo fala assim, se toda a nossa confiança está apenas nessa vida, então somos os mais miseráveis. E a gente tem uma igreja miserável porque é ególatra. Primeiro é eu. Depois é eu. Terceiro é eu. Depois um bocado do resto. Ezequiel 8, versículo 1. Hoje nós não vamos sair um bocadinho cedo. Deu para comer. Ok, diz o seguinte. Mano, a Gracia está triste, ok. Gosta de sair quando está escuro, vamos sair. Se não está escuro, não lá. Diz o seguinte. Tá bom. Na mão aqui temos a tempolatria, né? Ok. O cabeçalho até diz, a casa de Yahweh é profanada. Ezequiel 8, versículo 1 diz o seguinte, no quinto dia do sexto mês do sexto ano do cativeiro, os anciãos e líderes de Judá, estávamos reunidos em minha casa, quando a poderosa mão de Yahweh, o Eterno, veio sobre mim. No instante, fixei os olhos e vi um vulto de aparência humana. Da sua cintura para baixo, esse ser parecia ser feito de algum material incandescente. E dali para cima, a sua figura era de um resplendor muito superior ao metal mais brilhante. Então este ser estendeu na minha direção uma espécie de braço e pegou-me pelos cabelos, e de súbito o Espírito me conduziu para um espaço entre a terra e os céus. E por meio de uma série de visões, Deus levou-me a Jerusalém e me colocou à entrada da porta norte do pátio interno, onde havia sido instalado o trono da imagem do ídolo que provoca os ciúmes a Deus. Eu vou parar aqui no instante. Diante do templo de Deus se colocou a imagem de um ídolo que provoca ciúme a Deus. Nós crescemos a ouvir que o nosso Deus é zeloso e não dividir da sua glória com ninguém. E o que o nosso ego mais gosta é glória. Glória. Quando saímos, antes de sair de casa, vestimos-nos para receber glória. Quando vamos ao salão, né? O homem também vai. Os homens também vão. Você está muito com as irmãs. Vamos por conta das
Glórias. Nossas amizades muitas das vezes são programadas em torno da glória, né? Ninguém quer estar com um amigo que não te valoriza, né? Tem um pastor que pergunta assim: se Deus te falar, filho, vem, eu vou te dar a igreja tal de não sei que 1000 almas. Todo mundo quer. Já tem moral lá 1000 almas. Vem para ir no deserto. Depende da localização. Né? Tem alguém que colocou no Facebook: este ano, igreja sem ar-condicionado, eu não prego. Ele disse: esse ano, igreja sem ar-condicionado, não me convidem. Eu não prego. Diz que havia sido no pátio interno, onde havia sido instalado o trono da imagem do ídolo que provoca ciúmes de Deus. Uma das coisas que a gente precisa ter cuidado é que 2 Coríntios diz que nós somos o templo de Deus e não há comum acordo entre nós e esse templo e a idolatria. E que o primeiro passo que a idolatria faz, um dos primeiros males da idolatria moderna, é que faz uma coisa muito simples e que a gente não dá conta. Nos tira do lugar de filhos. A Bíblia fala: que acordo há, que comunhão há entre os ídolos e vocês que são o templo de Deus. Ou seja, se você mantém um templo, você quebra o quê? A aliança. Se você mantém um pingo de idolatria em seu coração, você mantém a aliança. É uma das coisas que a gente precisa ter muito cuidado. É perigoso isso. Não te envolvas em promessas sagradas sem antes estar preparado para vivê-las. Isso é sério. Às vezes, para satisfazer o seu ego, falamos: Deus, vou fazer. Porque estás com o microfone, tem pessoas que estão a ver, eu vou. É perigoso. Mais uma vez vou dar espaço para a música. Mano Geré, tudo preparado já, né? O homem do transformação, mesmo no porão, vai com o empurrão. Mas tem que acontecer a transformação, né? Ok? Eles ainda vão ver aí. O versículo 4 diz o seguinte: ali diante da minha pessoa estava a glória do Deus de Israel, exatamente como contemplara na visão que eu havia tido na planície do vale. Então ele falou comigo e ordenou: filho do homem, levanta, pois, agora os teus olhos em direção ao norte. Ergui meus olhos para o lado norte e vi junto à porta do altar aquela imagem do ídolo que inflama o zelo de Deus. O que é que você tem feito que provavelmente Deus fica com ciúme? Se calhar são as 5 horas de internet e 10 minutos de oração. Pode ser. Pode ser que é aquele programa que mesmo você sabendo que é perverso, é promíscuo, ainda assim você consegue assistir 3 temporadas, mas ainda não acabou nenhum livro da Bíblia, será? Pode ser que é aquele programa que mesmo você sabendo... Ok, só para ver se estamos atentos. Uau. Ok. Fui resgatado do pecado, por evangelho consagrado, no sangue lavado, santificado pelo Espírito Santo, no Espírito transformado. Na verdade, deste mundo há muito que eu fui separado para evangelizar e ao caído levantar. Quantos são os que dizem: estou morto para o pecado? Na verdade não morreu, dos seus vícios se escondeu. A palavra recebeu, mas não se converteu. Há quem perdeu o neurônio, culpou o demônio. São santas as palavras que eu trago e não cruas. Foram temperadas para igrejas e ruas, para que cada um saiba que Jesus é quem salva. Então deixa a porta aberta, passa, Cristo é quem liberta. Mas quantos se corromperam e de Cristo não querem saber? É só farra, carro, dinheiro e mulher, só querem fumo, fama, querem mijar e beber. Homens famintos na fé, comem palha e de tudo que lhes aparecer. Renunciaram à fé por causa de líderes extremistas, antagonistas, que transformaram o cristianismo num verdadeiro labirinto. Profanam, buscando blasfema usando a Bíblia. Buscaram fama ao que fizeram em oculto.
Não se arrependeram, mas os capítulos inverteram, versículos alteraram, mas o que é que não fizeram? Tanta coisa inventaram, doutrinas simularam, na igreja implementaram e com as ofertas fugiram. Verdades que não cumpriram, imprimiram, oprimiram, consultas. Ei. Ok, líderes revu. Ok, líderes revu. Líderes revu. Yeah. São pastores que não pregam, declamam poesia, discurso bem elaborado, coberto de heresia. Iludem o povo santo com pregações de fantasia. Tanto espetáculo em público e o verdadeiro Deus ausente. Isso a mim não afeta, estou em estado de alerta. Falso profeta, estafeta do capeta. Tua banda vai acabar ao som da última trombeta. Disse Jesus Cristo, cobrador de imposto, mano, não cobres para além daquilo que deveis. E aí, o pregador, tu nem precisas se exibir. Na verdade, eu nem percebo se és pregador ou cobrador, porque quando estás em púlpito tu não pregas, cobras. E quando acaba a ceia, te convive com as cobras. Raça de víbora, vossa condenação é justa. Ou você se arrepende agora, ou o inferno te espera. Eu não te condeno, vem, Cristo te espera. Seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. E a saber que se com a tua boca confessares o Senhor Jesus Cristo, serás salvo. Portanto, não desista de Cristo só porque o pregador falhou, ou porque o irmão falhou, ou porque o pastor falhou. Não desista de Cristo só porque para ti o profeta é falso. Ok. Palmas, 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 palmas. Ai. Aqui no altar nas ruas, nós temos a coragem de falar o que não se fala nas quatro paredes. Ok? Alguns sítios não vão deixar cantar isso. Eu vou pedir ao pessoal que levem em um propósito especial orarmos para a primeira edição do Altar nas Ruas fora do Shopping Nosso Centro. Queremos realizar uma atividade. Quinta-feira vou ter uma audiência com o administrador para pedirmos projeto de uma das salas de atividade. Vamos mover para lá. O Instituto 5095 estão a fazer uma espécie de confusão, porque eu já havia prometido que íamos levar o Altar nas Ruas para lá. Vamos anunciar o local a tempo, então estamos aí a pedir. Orem também para que a Shoprite se disponibilize em nos patrocinar, porque comprometeram-se em ser nossos parceiros. Vamos ir para lá também. Então queremos realizar uma atividade que seja boa, né? Dessa vez vai ser em primeiro lugar para os estudantes universitários. Sei que os estudantes do ensino médio, Instituto Médio e das escolas secundárias, que queremos reuni-las num espaço, por isso precisamos de um espaço grande. Então estamos a contar com as vossas orações. A Bíblia diz que a oração do justo vale muito nos seus efeitos. Yeah? Vamos precisar dos rappers, a juventude ouve rap, as levitas, para cantarem Yahweh e tal. Eu vou continuar a leitura. O versículo 7 de Ezequiel 8 diz o seguinte: Então ele me levou à porta do pátio do templo, aonde vi um buraco no muro. E disse-me: Agora, filho do homem, cave no muro. Cavei no muro e encontrei uma passagem escondida. Será que você tem um buraco no peito? Será que há um buraco no teu coração que precisa ser escavado? Então, disse ele, veja os pecados perversos detestáveis que cometem ali. Talvez por isso Davi disse: Senhor, sonda-me, sonda-me, sonda-me. Sonda-me, e se há algum mal em mim, please, arranca. Versículo 3 diz: Entrei e vi as paredes cobertas de desenho de toda espécie de animal que rasteja e de criaturas detestáveis. Também vi diversos ídolos adorados pelos israelitas. Essa condição que o povo vê, que é feita no templo de Israel, do povo judeu, a Bíblia diz que nós hoje somos o templo de quem? De Deus. Davi disse: não porei coisa impura diante dos meus olhos. Se você cavar o seu coração, se você olhar atentamente no interior do seu coração, o que é que pode ser achado lá? Se olhar para as paredes do teu coração, o que é que está lá imprimido? Imagens detestáveis
ou imagens da glória de Deus. Deepak Chopra, no seu livro Do que você tem fome, ele diz: normalmente do que você tem fome, do que você tem fome determina se vais morrer ou vais viver. Porque ele disse: somos mortos pelo que comemos ou vivemos pelo que comemos. Do que você tem fome? É mesmo da glória de Deus ou da sua glória, aproveitando a boleia da glória de Deus? Tem alguns sites que aproveitam a boleia, né? Gerê, você dá um clique e automaticamente ele te direciona para uma página que não tem nada a ver. E eu acho que nós, os seres humanos, somos especialistas em... Alguém vem para buscar Deus e a glória que era para Deus, redirecionamos para nós. O que era para o eterno, por conta do nosso ego, da idolatria, levamos para nós. Querido, o grande problema da egolatria hoje é o facto de você não morrer. É o facto de você não estar morto. É o facto de que você nem vê o prazer na morte. Estevão viu. Paulo viu. Para mim morrer é ganho. Não mais eu vivo. Ao ponto que você diga, sinceramente, de verdade, não mais eu vivo. Enquanto você viver, mulher não vai te satisfazer. O casamento não vai te satisfazer. O emprego não vai te satisfazer. As tuas aspirações não vão te satisfazer. Você vai entrar num problema de bola de neve. Mentira, mas mentira, mas mentira. Eu me lembro que nós ficamos muito chateados, eu e uns irmãos, que estávamos num propósito de oração muito forte, porque sentimos que o irmão estava a ser perseguido por demônio. Quando demos conta, não era nada demônio, era a boa de dívida que ele cometeu. E só estavam ali cobrar. Se ele pelo menos nos falasse que era dívida, íamos contribuir para ver se pagávamos, ele ter um pouco de paz. Mas estava a dizer que tem demônio em casa. E o irmão já estava gastando tempo nas nossas casas. Nós cuidado, ele tem demônio. Quando vão ver, não eram demônios. O seu ego, em querer a good life, a boa vida que perdeu em época de crise, o fez se endividar de tal maneira. É um idólatra de vida mulata pura que quando entra um bocadinho de dinheiro, em vez dele organizar para dar mais um tempo de vida, de melhorias, de condições para a família, gasta tudo em KFCs, esplanadas e depois começou a ver demônios. Irmãos, morra. Faz esse favor, você dá um tiro espiritual hoje. Mano, Cleusa quer falar. Nossa, é um perigo. Eu vejo assim pessoas que dizem assim, que dizem assim. Me marcou a palavra que o Mano Félix falou. O Félix veio e disse assim: Mano Félix, tem uma irmã que tem uma escola, né, no 30, né, para criança, para cuidar de crianças e tal. E ela quer alguém que vá lá pregar para criança. Mas não tem ninguém lá, nenhum pregador mais quer ir nesses sítios. E eu penso assim: então que tipo de chamado de pastor é que estão a receber? Moisés foi no deserto. Davi começou no deserto. José no deserto. Paulo no deserto. João Batista no deserto. O mestre foi no deserto. É o que essa igreja quer? Localização, localização, localização. Deserto. Davi começou a administrar pessoas endividadas que não tinham como pagar. José começou a administrar na cadeia como escravo para depois ser administrador do Egito inteiro. Moisés começou a administrar cabra, ovelha. E não foi de um dia 40 anos de tomar conta de ovelhas e cabras. Tem missionários que morreram no campo e estavam lá 30 anos. O bairro ainda não tinha se convertido. E não desistiu. O bairro ainda bateu e não desistiu. Nós hoje, porque apanhamos um sol, já não vamos. Porque o pneu do carro furou, já não vai. Porque devemos ver se Deus é mesmo Deus. Mano Cleusa, em breves palavras, estás muito sério, vais falar breves palavras.
Isso acusa mentrolatria. Please, mano. Cleusa. É o seguinte. Normalmente, o que é que acontece? O meio dita muito com que alguns inverdem a idolatria ou não. Por quê? Porque é no meio em que nós encontramos a aprovação ou não aprovação do nosso proceder. Nós vimos que Salomão, para dizer que aqui as conexões, as pessoas com quem a gente estamos conectados, podem exercer uma grande influência naquilo que é a nossa envolvência à idolatria ou não à idolatria. Por exemplo, Salomão, depois quando começou a conectar-se com algumas mulheres, foi assim que Salomão começou a desenvolver a idolatria. Por quê? Porque Salomão começou a aprender com aquelas mulheres tal procedimento. Nós pegamos também o historial mesmo do relacionamento de Acabe e Jezabel. Nós percebemos que Acabe só se dobrou aos ídolos por influência da Jezabel. Não estou aqui a falar mal das irmãs, estou a falar das conexões. Também tem irmãos, whatever. Então, para dizer o quê? É importante nós sabermos estabelecer com quem nós andamos, com quem nós falamos, porque de lá nós teremos a nossa aprovação ou não aprovação. Se tu tiveres no meio, por exemplo, que a aprovação está em tu teres, por exemplo, teres o guarda-fato cheio de sapatos, tu quando te deres por conta, a tua satisfação vai estar em ter o guarda-fato cheio de sapatos. Se tu tiveres no meio que, por exemplo, a aprovação está em você pegar jantar nos melhores e restaurantes mais caros, quando tens capacidade, ou seja, a possibilidade de jantar em tua casa, os restaurantes mais humildes, então é basicamente por aí o nosso meio, o pessoal com quem a gente se relaciona, que determina a nossa aprovação do que fizemos ou não aprovação, poderão levar-nos à idolatria ou não idolatria. Então devemos ter cuidado quanto a isso. Ana Patrícia, está à vontade. Só para acrescentar, concordo plenamente com o irmão Clésio acabou de falar e dizer que isso já é visível na nossa sociedade, porque sem medo de errar posso dizer que 70% da nossa juventude ou desse pessoal que está a crescer agora é idólatra, porque vemos um perfil de todo mundo igual. Todo mundo agora veste da mesma maneira, mesmo corte de cabelo. Se não é calção curto, homens calção curto com tênis, é aquelas calças aí com umas riscas brancas. Você está na rua, você se confunde se aquele é quem é quem. Ninguém tem definições próprias. Todo mundo está copiando todo mundo. Então, acho que devemos fazer alguma coisa, irmão. Ok, passa por olharmos para figuras tipo... Uma vez o Mano Félix, depois da gente estudar que figuras de transição, estudar Josias, ele disse, tínhamos que estudar mais vezes Josias, né? Dizia ele, tínhamos que estudar mais Josias. Que a Bíblia diz, Josias buscou o Deus dos seus antepassados, depois de ter achado as Escrituras. Nós hoje não queremos achar as Escrituras, queremos achar homens. E o pior mal da idolatria é que a idolatria é cega. E ela te padroniza ao que você segue. Paulo fala, não sabeis vós a quem você se propõe a obedecer, vos tornais servo dele. Você não vai encontrar um que segue Joseph Prince ir contra os ensinamentos de Joseph Prince. Kenny, tocaste agora num ponto que é muito importante, né? E é um facto que a idolatria, de facto, ela cega as pessoas. Por exemplo, se eu estiver a idolatrar-te, tu até podes falar o que não está escrito nas Escrituras Sagradas. Eu vou dizer amém. Sabe o que aquele mesmo líder que eu disse há pouco tempo, que explicou a razão, o porquê do como assim, que ele deve ser, o porquê do como assim, que ele deve ser então venerado conforme é. Excuse me, how?
Don't pastor me. Yeah. Ele esteve a ler. Sabe a parábola das bodas? A parábola das bodas. Aí diz que o mestre, ou então o rei, saiu para ver os convidados que já estavam na mesa, sentados. E viu que tinha um que estava sem as vestes nupciais. Como ele fez? Está em Lucas, né? Lucas ou Marcos? Mateus 22. Ok. Como ele fez desta parábola uma doutrina, que já é um grande erro, você não pode fazer de uma parábola uma doutrina, ele pegou essa parábola para justificar as bodas do Cordeiro. E ele é da visão, né, pré-tribulacionista, arrebatamento antes da grande tribulação. Só que aí você tem um problema. Tem um camarada que já está nos bodas. Quer dizer, foi arrebatado, né? Vamos assim dizer. E aí viram como é que você entrou aqui assim. Quer dizer, foi arrebatado. Só depois de ser arrebatado é que perceberam. Quer dizer, foi arrebatado sem estar em condições. Vamos assim dizer. Mas ele precisava dar um jeito nisso. Sabe o que ele disse? Ele disse que quando o rei saiu para ver os convidados, ele disse, na verdade, os convidados não estavam na sala do banquete, estavam na antessala. Isso não está escrito. Lá diz que já estavam sentados à mesa. Mas a idolatria é tanta que isso passa assim no pessoal e dizem amém. Ele teve que criar essa antessala, né? Que não existe. Então aquilo... Como? Sim, na casa dele existe. Então, isso, para mim, eu quando vi isso e o pessoal a concordar, e aquilo para mim foi uma das evidências muito fortes da tamanha idolatria. As escrituras é mesmo colocada de parte e tudo o que disseres é o que Deus disse e ponto final. Eu acho que nós vamos trazer aqui o tema lavagem cerebral. Vou só pesquisar no Facebook. Tem um tema antigo, já lancei há um bom tempo. Precisamos passar aqui o lavagem cerebral para estarmos atentos, porque uma das formas da lavagem cerebral é a repetição dos termos que nos tornam unidos, por exemplo, né? Por exemplo, dou conta de quem é que não está lavado pela ausência do amém que ele dá. Ele tem todo mundo, amém, amém. Ele é o único que não está dando amém. Vem aqui, por favor. Preciso conversar contigo no final. Porque os lavados respondem uníssono, né? Na temática da lavagem cerebral tem Brezhnev, não sei o quê. Hã? Porque... Então, precisamos trazer aqui o tema lavagem cerebral e ficar atento, porque uma pessoa que está no exercício da consciência e do livre direito do raciocínio não diz amém para tudo. Irmão, eu estava batendo na pedra, oh, glória a Deus, aleluia, amém, mas o Senhor... Mas peraí, eu estou dando amém porque ele bateu na perna. Lembra no dia que Savimbi morreu, falando, irmão, ninguém dá glória a Deus, o povo grita, amém! Oh, mas como é que nós glorificamos a Deus com a morte do outro? Estávamos no culto. E aconteceu. E pronto, então temos que ter cuidado, vamos trazer isso. Eu vou dar um salto na leitura do versículo 17 de Ezequiel 8. E ele diz assim, filho do homem, você vê isso? Perguntou ele. Será que não significa nada para o povo de Judá cometer esses pecados detestáveis que levam a nação inteira à violência, que fazem zombar de mim e provocar minha ira? Querido, todo idólatra, sua vida faz zombar de Deus. Todo, não é um ou dois, todos. Todo idólatra, sua vida tem um pedaço de escândalo que põe o nome de Deus no lixo. Se você tem uma parte da tua vida que é escândalo para Deus, envergonha Deus, fazem duvidar de que Deus realmente existe, vê um bocadinho isso. Eu me lembro uma vez nós estávamos a fazer a intercessão e alguém orou e disse assim, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Ele pediu-me, falando, Julante, ora por esse assunto. Era para orar pelas famílias da comunidade.
Ele entrou e disse: oh Deus, olha pelas famílias. Antigamente os pastores evangelizaram, agora não estão ouvindo mais. Não estão ouvindo mais. E eu fiquei triste, por quê? Nós evangelizávamos muito. E ele liga a situação das famílias à ausência do evangelismo. Quando a gente vê por que a gente não tem mais, carro, sol, que, entende? Todo idólatra, todo indivíduo que põe o chamado, o mandado abaixo dos seus desejos, escandaliza, fere, perturba. Vê bem tua vida. Eu vou pôr um áudio, acho que vai fechar eu ia ouvindo hoje o disco e me chamou muita atenção isso. A ideia para terminarmos, a Bíblia fala no livro de João, filhinhos, fujam da idolatria. A idolatria é para ser fugida como pecado sexual. Se você não vai no prostíbulo, não consulta também a página da internet de pornografia. Por favor, cuidado com a ganância, o desejo de ficar rico a todo custo. Pode embora falar. Ontem, numa reunião, e um dos meus colegas disse assim: o dinheiro é felicidade. E eu discordei logo. Eu disse: não, o dinheiro não é felicidade. O dinheiro é felicidade, você tem carro, é por causa do dinheiro. Eu disse: não, o dinheiro não é felicidade. E eles ficaram com sabor e criaram um monte de coisas. Eu disse: vocês podem dizer tudo o que quiserem, mas para mim, dinheiro não é felicidade. Porque existem pessoas que não têm dinheiro, que só cultivam, que fazem outras coisas de casa e são felizes. Tu me disseste que o dinheiro traz conforto, eu até posso aceitar, mas dinheiro é felicidade? Não, e o outro rapaz disse, é um rapaz que tem uma fixação no dinheiro, que ele não come, não se alimenta no serviço, porque está a juntar dinheiro, não come, passa fome, às vezes passa mal. E que eu antes eu dava, mas agora não dou porque ele disse, tu recebes salário, mas tu preferes passar fome para juntar dinheiro para comprar um carro. Não, tenho que comprar um carro para ver se ele tem deficiência, tenho que encontrar umas babies e não sei o quê, bababá. E tenho que comprar uns fatos, tenho que comprar uns relógios. Tem boa espécie de idolatria. Eu fiquei assim a olhar para ele e eu fiquei com medo. Ele disse, Carlos, não faças isso. Isso não vai te trazer felicidade, porque tu vais conquistando, mas tu nunca vais satisfazer. Procura satisfação em Cristo Jesus. Você também é muito da igreja, minha cota. Mas é a sociedade doente que nesse momento nós temos. Nesse momento nós já não temos altares em casa com um santo e tal. A idolatria está no altar do eu. A maior celebridade adorada hoje não é Jesus, é eu. Não é o que eu posso fazer por Jesus, é o que Jesus pode fazer por mim. Quando aqueles discípulos deram conta que não iam conseguir convencer o mestre, foram falar com a mãe dele, falaram, mãe, fale ainda com o mestre aí, para ver se lá em cima nós vamos sentar um à direita, outro vai ser o ministro das finanças e outro do exército e tal, falei ainda com ele. Jesus disse, portanto até podem passar, podem vir, mas se estiverem dispostos a passar pelos caras, pelo que eu vou passar. Tem crente hoje que não quer passar pelo Cristo. Cristo foi atrás das almas. Cristo não teve aonde reclinar a cabeça, que utilizou pedra como almofada, né? Foi. Nosso ego de good life nos quer levar e ministrar a palavra sem estudá-la. Porque temos tempo para forçar. E o pior é que hoje, vendo esse desejo do ego de se manifestar, de se exaltar, Mark Zuckerberg teve uma ideia brilhante. Vou criar uma página dos famosos onde os pobres vão ser celebridade. E os que não tinham chance de aparecer na revista Lux, agora aparecem na revista Facebook. E gastamos lá a vida. A gente tem uma vida de exposição de tal maneira e acordamos de manhã para ver quantos likes.
Félix disse que vocês deviam usar o microfone. Mano, Félix, eu vou convidá-los a ouvir. O mano estava para vir hoje, eu o convidei para vir. Só que ele me disse que estava mesmo doente. Eu espero que ele esteja bem, recuperando. Eu pedi ao mano G-Crew para ver se tivesse o número dele de telefone, que era para ligar para ele, ou microprofecias. E eu achei pertinente o que ele fala nesse spoken word. Por favor, gostaria que prestassem sua atenção nesse áudio, já? Antes da oração, gostaria que ouvissem esse áudio. Achei forte. E eu acho que acho isso causa das nossas idolatrias. Causa de todas as formas de idolatria, todas as formas da gente se perder. E a intenção é que você hoje morra para ti mesmo. Você morra pelas coisas que você deseja. E Cristo passa a ser sua vida. A morte é melhor que a vida. Há prazer na morte quando conhecemos a partida. Estevão alegrou-se assim que morria, apesar da dor ser profunda, mas ele sorria, mesmo sendo exterminado, morria com alegria. Jesus repreendeu Pedro por pedir-lhe que não morresse. Senhor, tenha piedade de ti, porque o Senhor não merece. Satanás, atrás de mim, porque as coisas de Deus tu não conheces. Paulo concluiu que viver é Cristo e morrer é ganho. É ganho porque depois da morte há um perfeito rebanho. É ganho porque andará na terra de ouro. É ganho porque comerá numa só mesa com o cordeiro e será transformado em um ser perfeito e terá o corpo de Cristo. E cantará eternamente: Santo, Santo e Santo. E só deseja a morte aquele que pensa desse jeito. Só deseja a morte quem dorme e acorda a pensar no céu. Quem toma atitude diz: verdadeiramente não vivo mais eu. Morrerei pelos outros assim como Jesus Cristo por mim morreu. Sepultarei os meus pecados para mim não ser réu. E hoje Jesus pergunta: quem quer morrer? Quem quer morrer? Quem quer morrer? Quem quer morrer? Então nega-se a si mesmo dia após dia. Carrega a sua cruz e siga o Messias. Nega a sua vaidade, nega a sua intelectualidade, nega quem você é diante da sociedade. O teu título, a tua escolaridade, nega. Vai ao mundo e morre. Morre pregando a palavra que ninguém mais prega. Corre atrás do pecador antes que ele morre. Socorre todos os cansados, oprimidos e sobrecarregados. E vê se morre por eles. Entrega a sua pele para ser rasgada como papel. Mas morre. Por quê? Porque a vida não dá vida, mas a morte gera vida. E foi por isso que Jesus morreu, para gerar vida às almas perdidas. Vida para as almas cansadas, sobrecarregadas e oprimidas. Vida para os assassinos, feiticeiros e hipócritas. Vida para os adúlteros e adúlteras, amantes de si mesmo e idólatras. E numa pequena ministração de Juliano Som, ouvi ela dizer: para que os outros possam sorrir é preciso chorar. E para que os outros possam viver é preciso morrer. E se vivemos é porque alguém morreu. Se vivemos é porque alguém morreu. Teve que abandonar o seu trono no céu. Teve que negar-se a si mesmo para dar vida a você e eu. A você e eu. E quando ele sentia a morte a vir, ele disse: está consumado. E desde aquele momento foi derrotado o diabo. Oh morte, onde está a tua vitória? Oh morte, onde está o teu aguilhão? A morte perdeu, foi rasgado o véu. Que foi morto no terceiro dia reviveu. A vida foi dada a quem não mereceu. E foi tudo por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, e por amor, e por amor, e por amor de quem não mereceu. A vida foi dada a quem não mereceu e foi tudo por amor. E foi tudo por amor. Esse é o ponto. Se você não morrer, não tem como lutar contra a idolatria. Ela vai surgir em algum momento. Se você não morrer, você não vai abandonar o teu trono de aconchego, de sucesso, de paz, em prol daqueles que estão lá fora a essa hora. Se você não morrer para você mesmo,
o teu ego vai falar mais alto. Você vai pensar que você sente mais frio que os outros, que você tem mais fome que os outros, que você precisa mais que os outros, que as pessoas precisam de tratar bem a ti em vez dos outros. Vamos morrer para o eu, para o ego e viver para Cristo. Vou pedi-los a se pôr de pé em referência a Deus e fazermos uma oração hoje. A idolatria é uma luta constante. O Mano Ricardo escreveu no Facebook: vai acabar quando Yeshua voltar. Só quando Yeshua voltar. Lembre-se todos os dias que o inimigo do melhor é o bom. Yeah? Repita para si mesmo: o inimigo do melhor é o bom. Satanás pode te dar uma boa vida para te impedir da melhor vida. Satanás pode pedir que você sofra um bocadinho hoje para te dar uma boa vida aqui, para perder a melhor. Você pode ter uma vida onde você não consiga repartir um bocadinho do que tem, para ter um bocadinho de boa vida agora, mas para perder o quê? A melhor vida. Então prefira morrer. Eu quero morrer todos os dias. Por favor, vamos orar. Soberano Deus misericordioso, Criador dos céus e da terra, Pai. Estamos aqui porque queremos deixar de ser idólatras, ególatras, corpólatras. Senhor, egocêntricos, gananciosos, presunçosos, rancorosos. Deus, ajuda-nos a perder a arrogância, Pai. Ajuda-nos a tirar um pouco de nós para que os outros tenham um bocadinho também. Ajuda-nos a nos doar. Ajuda-nos a reconhecer que tudo que temos veio de Ti e é para que os outros possam comer, para que os outros possam beber, para que os outros possam andar. Pai, ajuda-nos a ser de tal maneira como Tu, a fim de nos entregarmos também, para que os outros possam viver. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por nos ajudar a crer cada vez mais e mais que a melhor vida não está aqui. Que a melhor vida o meu emprego não me pode dar. Que a melhor vida o meu pastor, a minha esposa, o meu marido não me pode dar. Os meus filhos, Pai, me ajuda a não colocar toda a minha confiança em bens materiais, na faculdade, na igreja, nos filhos, mas em Ti, na Tua santa palavra que nunca passará. Porque tudo o resto é vaidade. Tudo o resto me afasta de Ti. Arranca de mim a idolatria. Arranca de mim tudo, ainda que doa. Arranca de mim tudo que pode me impedir de lhe dar o bom dia de manhã logo que acordar. Arranca de mim tudo que pode me impedir de lhe dar boa noite antes de dormir. Arranca de mim tudo que me impeça de ver que Tu estás no meu próximo. Porque a Bíblia diz que fizeste o meu irmão a sua imagem e semelhança. Que cuidar do meu irmão, na verdade, é fazer a Ti aquilo que Tu queres que se faça. Como a Tua palavra diz: quem cuidar um desses meninos, a mim cuidou. A mim deu de beber, a mim deu de comer. Mas a nossa idolatria nos impede de ver que Tu habitas no outro. A nossa idolatria nos impede de ver que Tu queres que eu viva para que o outro viva. Obrigado, Pai, por nos trazeres aqui hoje nas ruas e falarmos abertamente, partilharmos a Tua palavra em torno desse tema que na verdade começou nos céus com Satanás e provocou a sua queda. Que nenhum de nós aqui caia como ele, que quis colocar nos céus o seu trono acima do trono de Deus. Que hoje aprendamos a ser filhos de Deus e submissos a Deus, para que naquele dia possamos olhar nos Teus olhos como nosso Pai. Em nome de Jesus. Amém.